chegou aquele momento tão esperado, aquele momento precioso da nossa vida, quando nós estaremos mais uma vez aqui examinando juntos mais uma das pérolas preciosíssimas que Deus preparou para nós, guardou em Cristo Jesus e no tempo certo Ele nos dará. Nós estamos vendo na carta de 1 Pedro, capítulo 1, os versículos de 3 em diante, que nós temos aqui algumas pérolas preciosas, algumas promessas preciosíssimas que Deus fez a nós. Na mensagem anterior, nós vimos sobre a nossa esperança. A nossa esperança está guardada por Deus em Cristo Jesus. Mas não é qualquer esperança. Ele diz que é uma esperança viva, uma esperança que nos faz mover, uma esperança que nos faz esperar, uma esperança que não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Vamos ver mais uma dessas pérolas preciosíssimas. Olha o versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 1. Ele disse, para uma viva, ou seja, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada para vós no céu. A nossa herança não está aqui. A nossa herança está guardada por Deus em Cristo Jesus e no tempo certo, segundo Pedro diz, está guardada nos céus para nós e Deus nos dará no tempo certo. A vida cristã é a vida, não é uma vida. Não é uma das vidas, mas é aquela vida de João capítulo 14, versículo 6, que disse Jesus, eu sou a vida. O que está em Cristo Jesus tem vida eterna. Portanto, a herança que nós temos de Deus, como promessa de Deus, não estamos gozando por enquanto. Ainda não a temos conosco. Ela está guardada por Deus em Cristo Jesus. Nós temos a grande promessa de Deus feita a todos nós, ao mundo inteiro, em Gênesis, ou no Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, a separação do homem e Deus, da raça humana e Deus, ele prometeu Jesus. Ele disse que enviaria Jesus, a semente da mulher, e ele viria exatamente para lutar contra o nosso pecado, contra o nosso inimigo. Ele venceria o nosso inimigo Satanás e nos daria a vitória. E ele disse em João capítulo 5, verso 24, todo aquele que crê tem a vida eterna. Ele não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Esta promessa de Deus, ela vai se concretizar literalmente para nós, como herança dele na pessoa de Jesus, no futuro, quando daqui partirmos. Porque nós vivemos na esperança, mas uma esperança que não desaponta. Uma esperança que é certíssima, porque é uma promessa feita por Deus. Esta esperança tem uma base que é o próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus, revelado através da sua palavra. Nós temos um outro texto que é muito interessante quando se trata da herança de Deus, dada a nós através de Cristo Jesus, cuja herança está guardada nos céus. Vamos ver o livro de Gálatas, a epístola escrita por Paulo aos Gálatas, capítulo 4, no versículo 4, baseado em Gênesis capítulo 3, verso 15, que foi feita a grande, maravilhosa promessa para nós na pessoa de Jesus. Ele diz no capítulo 4, repito, Gálatas capítulo 4, verso 4, vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, vindo o tempo que Deus havia determinado para Jesus vir ao mundo, diz, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Portanto, quando completou o tempo que Deus havia prometido, em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele enviou seu Filho. O Messias quer dizer o Deus enviado. O Deus que foi enviado dos céus à terra, exatamente com uma missão. Ele foi enviado com a missão de nos
dar a herança que está guardada por Deus nele, Jesus. Ele é a herança de Deus. O verso 5 ele diz: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos ou de que recebamos a adoção de filhos. Recebemos aqui em Cristo Jesus a adoção, o direito de sermos filhos dele, por causa do Senhor Jesus Cristo. Esta é a grande herança que está escondida em Deus, ou seja, guardada por Deus e escondida em Cristo Jesus. Ele nos deu o direito de sermos filhos. Ele veio, nos resgatou da maldição da lei. Essa expressão resgatar quer dizer tirar do cativeiro mediante um preço pago. E todos nós sabemos que Jesus veio para pagar o preço do nosso pecado, o preço da nossa redenção. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele os lançou nas profundezas do mar. Em Colossenses capítulo 2, ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus. E em Romanos capítulo 8, ele diz: agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz: agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Então, em Cristo Jesus, ele resgatou-nos da maldição da lei e nos deu o penhor da herança, a garantia da herança. Repito mais uma vez o versículo 5, que é muito importante. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. João capítulo 1, versículo 12, Jesus disse, João escreveu: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Portanto, aqueles que já conheceram Jesus como Salvador, já o receberam como Senhor e Salvador, esses receberam também o direito da herança de Deus em Cristo Jesus e o direito de serem filhos dele. E o versículo 6, ele vai dizer: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações ou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai ou Papai, uma expressão carinhosa e familiar que temos entre nós e Deus. Só os filhos de Deus têm o direito de chamar Deus de Pai por causa do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo fomos feitos filhos e herdeiros, e também herança. É algo muito seguro. Lá em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo vai explicar dizendo que nós estamos em Cristo depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo também nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor desta herança. Então nós somos herança, nós somos herdeiros e somos filhos ao mesmo tempo, aqueles que já receberam Jesus como Salvador. Tudo isso nós temos em Cristo Jesus. Tudo isso está escondido por Deus em Cristo Jesus para o futuro, para o momento certo, e Deus nos entregará. Eu quero terminar lendo o versículo 7 de Gálatas capítulo 4. Assim que já não és mais servos, mas filhos. Ele diz, sendo assim, não somos mais servos de Deus, nós somos filhos de Deus. E ele conclui dizendo, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Por isso, tudo que temos, tudo que somos no sentido espiritual, está escondido por Deus, guardado por Deus em Cristo Jesus, para o nosso bem. E um dia nós receberemos. Entre essas pérolas nós aprendemos hoje mais uma delas, a nossa herança. O que nós temos guardado é por Deus em Cristo Jesus, ele nos dará no futuro. Apocalipse capítulo 22.
Versículo 13 ele diz, versículo 12 ele diz, eis que cedo venho, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. E Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Logo, qual é a maior de todas as obras que vai reclamar diante de Deus como direito essa pérola, a herança? A fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador, essa pessoa está praticando a maior de todas as obras, porque o próprio Jesus Cristo diz que a obra de meu Pai é esta, que todo aquele que vê a mim e crer nele tem a vida eterna. Portanto, e ele o ressuscitará no último dia. Portanto, a grande, maior e incomparável obra que qualquer pessoa possa fazer é crer em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, guardá-lo no seu coração, passar a amar a sua palavra, viver para ele aqui, até que esteja vivendo com ele na eternidade. Portanto, a herança que nós temos em Cristo, todos os nossos direitos espirituais não estão aqui, estão guardados por Deus em Cristo Jesus. Espero que você esteja entendendo e a gente vai continuar nessa lista, vendo mais algumas pérolas preciosas a partir da próxima mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o seu coração seja fortalecido nestas promessas maravilhosas de Deus para uma herança incorruptível. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por estarmos juntos nesta manhã, neste dia, nesta hora, depende do horário em que estão me assistindo, que o teu Espírito Santo esteja falando aos corações das pessoas, das famílias, nos ajudando, ó Deus, a compreendermos em Cristo Jesus as maiores benesses que nós temos do Senhor, essas preciosas promessas que nós temos no Senhor, que se ainda algumas pessoas não são salvas, que se coloquem à disposição do Senhor e que peça do Senhor a salvação em Cristo. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez me assistir. Forte abraço. Deus abençoe a você e a sua família. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.